Ao domingo viajamos até à última fronteira e hoje passamos o ano em revista. É como sempre com o Miguel Gonçalves. Olá Miguel, bom dia, bem-vindo. Bom dia, José. Foram muitas as novidades científicas, recordamos as mais marcantes. É aquela edição absolutamente louca porque tentamos explicar em 10 minutos aquilo que mais interessante se deu ou que se descobriu no cosmos, que foi tratado aqui e muitas delas que não foram tratadas aqui. Olha, vamos começar então com esta maratona, com janeiro, em que tivemos novidades do asteroide Ryugu, que foi visitado pela humanidade. A sonda regressou à Terra em 2020, mas só no início deste ano é que nós soubemos mais algumas informações daquilo que era este asteroide Ryugu e ficámos a saber que aquilo parecia à superfície muito mais seco do que aquilo que estávamos à espera de encontrar em asteroides. Mas estudos posteriores disseram que mesmo asteroides parecidos, parecem secos, olha, aqui temos uma das imagens da recolha da cápsula que trazia esses fragmentos, mesmo asteroides que parecem secos, a verdade é que por dentro tem muita água. Muita dela veio ter ao nosso próprio planeta. Não deixa de ser também uma origem curiosa. Depois, ainda em janeiro, falámos sobre estrelas, as mais distantes estrelas da nossa galáxia, que foram apanhadas, identificadas, a meio caminho entre a nossa galáxia de Via Láctea e a galáxia de Andrómeda. Nós sabemos daqui a 4,6 mil milhões de anos, mais ano, menos ano, não temos que nos preocupar com isso. Andrómeda e a Via Láctea vão colidir, vai ser criada uma nova galáxia, mas sabemos hoje que há mais de 200 estrelas que já estão a meio caminho entre estas duas gigantes galáxias do grupo local, o condomínio de galáxias que nós temos aqui, em que nós vivemos. Saltamos depois para fevereiro, em que o Webb começou então a deslumbrar os astrónomos, com aquelas imagens que nós vimos ali há bocado, que nos mostram galáxias antigas, muito antigas, que é como quem diz, que se formaram mesmo no início do universo, 500 a 800 milhões de anos após o Big Bang, e que são muito mais maciças e maiores do que aquilo que nós estávamos à espera. O Webb está, digamos, a abalar a teoria Big Bang? Não vamos ser assim tão exagerados. Precisamos é de fazer aqui, claramente, alguns ajustes, nomeadamente à cronologia e à preponderância da matéria escura e da energia escura no universo. Ainda em fevereiro, vamos até Mimas. Mimas é uma das luas de Saturno. É uma lua pequena, é mais pequena e é mais interior de Saturno, esta que nós estamos aqui a ver. E esses estudos foram baseados em alguns dados da Cassini e não só, e dizem o seguinte: por baixo desta lua está provavelmente um oceano líquido de água salgada. O mais interessante desta descoberta é que Mimas à superfície, ao contrário de muitas outras luas, quer de Júpiter, quer de Saturno, à superfície nada parece indicar que há um oceano por baixo da sua superfície. Não deixa de ser um caso muito interessante destas luas que escondem tudo aquilo que têm no seu interior. Saltamos para março. E porquê março? Porque foi a altura em que nós conseguimos ter o registro da mais brilhante explosão de raios gama que foi detectada pela humanidade. Em boa verdade, ela foi detectada em outubro de 2022. Está associado, nós não sabemos ainda muito bem aqui, talvez buracos negros, talvez estrelas de neutrões. O que é certo é que esta explosão de raios gama que se deu a milhões de anos-luz da Terra eliminou até 20 nuvens que estão entre a sua origem e a Via Láctea e depositou uma grande quantidade de energia na nossa própria atmosfera. Não deixa de ser muito curioso estarmos a registrar ainda então o poder destas grandes explosões muito enigmáticas, explosões de raios gama e de raios-x, que nós ainda não percebemos por inteiro. Ainda em março nós vamos agora até Vênus. E Vênus porquê? Porque um conjunto de cientistas pegou nos dados da missão Magellan. A missão Magellan, estamos a falar de dados que foram recolhidos há 30 anos e que foram agora analisados com a ajuda de supercomputadores e não só, e que dizem que há ali uma zona, olha, onde está este quadradinho, há ali uma zona de Vênus em que os cientistas registaram eventuais provas de atividade vulcânica ativa ainda hoje em Vênus. São poucos os sítios onde nós conhecemos que há vulcões ativos, quer os vulcões de fogo, como nós conhecemos aqui na Terra, como também vulcões de gelo. Vênus pode ser um desses planetas que ainda hoje é ativo. De Vênus, passamos para Abril e para Marte. E porquê? Porque a missão InSight da NASA, que tenta analisar o interior de Marte, à custa também das vibrações sísmicas que ocorrem também em Marte, deu-nos umas ideias mais precisas sobre o núcleo de Marte. E então o núcleo líquido de ferro é mais pequeno do que aquilo que estávamos à espera, é mais denso do que aquilo que nós também estávamos à espera e é constituído por elementos como enxofre, oxigênio, carbono, hidrogênio e mostram também que o interior de Marte pode ser mais ativo ainda hoje do que aquilo que nós pensávamos. Isto é muito interessante porque o núcleo também está associado àquilo que terá sido a evolução do campo magnético de Marte, que hoje sabemos que não existe, praticamente, ou pelo menos o campo magnético global, mas está relacionado também ali com o núcleo. Ainda em abril,
de Marte passamos para buracos negros. Porquê? Porque o telescópio espacial Gaia identificou os 2 buracos negros mais próximos da Terra. Estamos a falar de um a 1560 anos-luz, o outro a 3800 anos-luz de distância. O que é curioso nesta detecção é que eles foram detectados à custa das alterações gravitacionais que fazem na órbita de estrelas companheiras que têm. Isto é uma outra maneira de detectar buracos negros, porque nós detectamos buracos negros, sobretudo à custa da injeção de energia que muitos deles têm quando estão a devorar matéria. Estes não. Estes foram detectados de uma maneira indireta. É uma nova maneira de detectar e mais. Estes buracos negros estão muito separados, estão a uma distância muito grande das suas estrelas companheiras e, portanto, não conseguimos perceber muito bem como é que eles nasceram. Vamos a maio. Ritmo de expansão do universo. E porquê? Porque nós estamos num período em que temos 2 grandes métodos para determinar a expansão do universo. No fundo, também a idade do universo. Estes 2 métodos estão-nos a dar uma diferença de 10%. Isto é uma loucura para os cosmólogos. 10% é muito. E, em maio, um estudo diz que aproxima-se mais do método chamado de radiação cósmica de fundo, ou seja, daquele que olha para a primeira luz do universo e tenta explorar, tenta perceber como é que o universo se expandiu à custa da primeira luz do universo. Este estudo diz que estamos mais próximos de um dos métodos. Será? Já lá vamos. Porque vamos ter mais notícias disto mais tarde no ano. Ainda em maio, um estudo mostra que, olha, há bocado falámos do oceano de Mimas, da Lua de Saturno. Pois bem, em maio aparece um estudo que diz que as maiores luas de Urano, que são estas que nós estamos a ver, provavelmente todas elas escondem também um oceano de água líquida por baixo da sua superfície. Nós estamos a falar de corpos que estão muito longe do Sol. Já estamos a falar de Urano. Podem ser aquecidos, por exemplo, por marés gravitacionais com Urano. Não explica tudo, mas não deixa de ser curioso. Nós estamos a detectar, ou pelo menos com algo fortes suspeitas, de água, oceanos de água líquida, em locais muito distantes do Sol. Vamos continuar em luas, porque em junho, Encélado, Lua de Saturno, foi detectado fósforo nas plumas que emanam a partir de Encélado. Fósforo é um dos elementos fundamentais para a vida como conhecemos aqui na Terra. Não, uma vez mais, nós não estamos a dizer que foi detectada vida em Encélado, estamos a dizer que estamos a detectar cada vez mais os elementos químicos fundamentais à vida noutros locais. Depois, ainda em junho, um estudo que diz que o nosso buraco negro, que reside no coração da Via Láctea, com 4 milhões e meio de massas solares, provavelmente teve um pico de atividade há cerca de 200 anos. Houve alguém que foi parar ao nosso buraco negro, provavelmente gás ou estrelas, e nós tivemos registros, ainda hoje, de essa injeção de energia que aconteceu há 200 anos no nosso buraco negro. Julho, estrelas escuras. O que é que isto quer dizer? Nós sabemos que o universo é constituído por a matéria como nós a conhecemos, apenas 5% conhecemos do universo. Depois, matéria escura e o maior, a energia escura. Um estudo feito também, observações feitas pelo web, são estas imagens que nós estamos a ver, identificou aquilo que são 3 objetos brilhantes que os astrónomos suspeitam que possam ser estrelas escuras, constituídos por matéria escura. Atenção, é extremamente especulativo, nós ainda não temos a certeza que isto acontece, mas este estudo web aponta nesse sentido. Já que estamos a falar de matéria escura, e ainda em julho foi o lançamento do telescópio espacial Euclide, da Agência Espacial Europeia, cuja finalidade vai ser precisamente perceber o que é matéria escura e energia escura. Muitos cientistas portugueses nesta missão, muita indústria portuguesa nesta missão, muitas instituições portuguesas nesta missão, que promete também revolucionar o nosso entendimento do cosmos. Em agosto, o desaparecimento das nuvens de Neptuno. Nós apresentámos aqui, neste estúdio, um estudo que apontava que o ciclo de energia, o ciclo energético do Sol de 11 anos, pode afetar o aparecimento e o desaparecimento de nuvens em Neptuno. Nós estamos a falar de Neptuno, que é um local que apenas recebe 0,1% daquilo que é a intensidade solar que a Terra recebe. Como é que é possível que o Sol, que está tão distante, consegue afetar a meteorologia em Neptuno? É verdade, os dados são conclusivos. Há, de facto, uma correlação entre o Sol e as nuvens de Neptuno. E já que estamos a falar também do Sol, em agosto falámos de jatos, microjatos que foram detectados pelo Solar Orbiter da ESA no Sol, que duram apenas cerca de 20 a 100 segundos. Aqui estão estas imagens e podem ser a origem do vento solar. Ainda hoje é um grande mistério de onde é que nasce o vento solar. Podem ser estes microjatos que foram detectados na superfície do Sol. Depois, em setembro, lá está, temos o Webb a meter-se aqui no barulho desta tensão cosmológica de perceber, então, a que ritmo é que está a expandir o universo. E o Webb diz o seguinte: se nós, há uns meses, tínhamos um estudo que dizia que o valor mais próximo é o da radiação cósmica de fundo, o Webb vem dizer que não é não. O Webb diz que concorda com o Hubble e diz que não pode, se calhar é um outro método. O MOXIE terminou as suas funções em Marte. O MOXIE é um pequenino instrumento também do micro-ondas que está na sonda Perseverance. Pela primeira vez a humanidade foi capaz de inspirar
ar marciano e separá-lo, carbono para um lado, oxigênio do outro, para futuras explorações de Marte feitas pela Terra. Conseguiu, no fundo, produzir cerca de 10 horas que, olha, um cãozinho pequenininho podia respirar em Marte. Depois, passamos para novembro, e em novembro temos novamente o Webb a dizer-nos que há, de facto, nós sabemos que há contribuições de pedras geladas que vêm dos confins dos sistemas planetários para zonas mais próximas das suas estrelas. Nós precisávamos dessa confirmação prática, observacional, para provar como é que os planetas nascem. O Webb veio ajudar em tudo isso. Depois, finalmente, em dezembro, tivemos exoplanetas raros a orbitar estrelas gigantes. São estudos, nomeadamente do próprio Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que detectou planetas com massas superiores a 1,26, ou melhor, de planetas tipo Júpiter e Júpiteres quentes, que orbitam estrelas com massas entre 1,6, cerca de 1,6 vezes a massa do Sol, e que dizem que, à luz da teoria da formação de planetas, estes planetas são muito raros, deviam ser devorados pelas estrelas, mas eles existem. Os planetas parece que surgem quando mesmo os modelos teóricos assim o desafiam, digamos assim. E, para finalizar, porque é a altura também da exploração espacial, tivemos, por exemplo, o lançamento das missões JUICE às luas de Júpiter, da ESA. A Chandrayaan-3, a Índia, foi a primeira nação a aterrar perto do Polo Sul da Lua, é a quarta nação a chegar à Lua. O lançamento da missão Psyche, ao asteroide metálico Psyche, da NASA. E, por fim, o Starship da SpaceX, que continua a querer mostrar-se como o mais potente foguetão da humanidade. Feita esta recheada revista do ano, mesmo. temos 30 segundos para os livros. Vamos lá, sugestões literárias. O Código da Vida. O Walter Isaacson juntou-se a Jennifer Doudna para nos explicar como é que a edição genética pode estar também no futuro da espécie humana. É uma sugestão da Objetiva, de um livro absolutamente apaixonante. O Bert Reeves partiu também este ano, cedo demais, dizemos nós, da Gradiva. Ele conta-nos aqui a sua paixão pelas flores. Eu vi uma flor selvagem, o herbário do astrofísico. O que é que o astrofísico tem a dizer sobre plantas? Também da Gradiva, Inteligência Artificial e Cultura, do Medo à Descoberta, José Brata Moura, Carlos Fiolhais, Pedro Brunhosa, um conjunto de ensaios sobre como é que a inteligência artificial vai moldar o nosso presente e futuro. Depois, da Vogais, Ashley Vance, Quando os Céus Foram Postos à Venda. As empresas e os indivíduos que estão a revolucionar o espaço, como é que nós estamos a viver, a perceber também este chamado New Space, que vai também revolucionar o nosso dia-a-dia. E, por fim, das edições de Sossego, do Grupo Saída de Emergência, O Futuro da Geografia de Tim Marshall. Atenção que esta geografia é alargada. Neste livro, ele fala sobretudo da geografia espacial. Como é que a Lua, Marte e os asteroides podem ser propriedade da humanidade. Miguel Gonçalves, um Feliz Natal. Obrigado, Feliz Natal para ti e para todos.